Uma cidade que segue avançando em todas as áreas, também segue investindo na saúde de quem nos move. Além do maior pacote de obras da história, na educação e nas estradas rurais, 8 novas estruturas de saúde estão em andamento simultaneamente em Cascavel. E mais 60 novos profissionais de saúde convocados pelo município reforçam nossas equipes na cidade e no interior. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, internauta, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast No Foco do Farol, uma parceria do jornal Gazeta com a Farol 14 Consultoria. Esse espaço que dá a oportunidade de você conhecer empreendedores, né, aqui, obviamente, da região oeste e sudoeste, que é a nossa região de atuação, mas sempre trazendo exemplos, trazendo cases aí que sirva de inspiração para você que está aí sempre nos acompanhando. Lembrando que esse espaço aí é uma parceria, então, do jornal Gazeta. Então, se você quer ampliar as suas divulgações, os seus ambientes aí, se tornar mais conhecido, entre em contato aí com o comercial da Gazeta para ser parceiro aqui do nosso Gcast, né, dos outros episódios aí do Gcast que a gente tem aí na área do esporte, na área da saúde, enfim, né, na área da gestão pública e também no nosso jornal impresso, na Folha Online e no nosso site. E se você tem algum problema aí na sua empresa, no seu negócio, na sua propriedade, entre em contato com a Farol Consultoria, um hub de soluções com mais de 25 profissionais formados com especialização, com experiência no mercado. Então a Farol 14 vai estudar o seu problema, vai montar a melhor equipe técnica para te entregar o melhor projeto para resolver aí uma solução inovadora, rápida, que vai te dar aí um final nesse teu problema e vai provavelmente te dar um up aí, um upgrade aí no seu negócio. Então, entre em contato com a Farol 14 Consultoria. No nosso episódio de hoje, eu sempre digo que a gente gosta, né, de sempre trazer cases de sucesso diferentes, né? E hoje eu digo assim que esse é um desses dias, né? A gente tem o prazer aqui de receber a Poli Biasi, né, empresária, né, consultora também da área de estética e sócia proprietária da revista Aura, né? Então é um prazer por receber você aqui, né? A gente estava comentando antes de entrar ao ar, né? A gente teve algumas tratativas que não deram certo, mas você conseguiu hoje, a gente está aqui no nosso programa. Seja bem-vindo ao nosso espaço aí e vamos aí aproveitar esse momento para te conhecer e entender um pouquinho o seu case de sucesso. Eu que fico muito feliz pelo convite, adorei mesmo. Então, vamos aí falar um pouquinho para as mulheres, né, e para todo esse público que acompanha vocês. Bacana. Pode perguntar que eu respondo. Opa, é isso aí. O que eu mais faço aqui é perguntar. Poli, a gente sempre gosta aqui de entender quem é o empreendedor que está sentado na bancada, né? Porque todos têm uma história, a gente entende que algumas coisas elas começam a se fechar ao longo das entrevistas, né? Foram várias pessoas que sentaram aqui, a gente, ao longo desse período, né? Hoje eu consigo ouvir todas as histórias, todos os cases, fizemos várias reflexões em várias áreas e a gente começa a entender que tem algumas coisas que são básicas para todo empreendedor, que é o que? A raiz da onde ele vem, né? A gente está hoje nesta posição porque eu tive uma base lá no início, né? Então, da onde vem a Poli, né? Da onde que você formou sua base, né? Aonde que foi sua infância, enfim, da onde vem essa empreendedora que hoje está iniciando uma nova atividade? Ótimo. Então, a Poli Biasi, ela nasceu em Assis Chateaubriand, mas aos 5 anos de idade vim para Cascavel. Fiquei em Cascavel com a minha família até os 10 anos e fomos embora para Curitiba. Em Curitiba eu vivi até os meus 19 anos. Então, lá eu fiz faculdade de marketing e publicidade, me formei numa faculdade internacional porque eu tinha a intenção de ir embora para a Itália, onde eu tenho parentes até hoje. Na época era 2 tias e a minha avó, que fazia esse intercâmbio que eu falo. Sim. Ficava 6 meses lá, 6 meses aqui. Então, a Poli estudou em Curitiba, vivi
toda a minha adolescência e uma boa parte da minha vida lá. E após a minha formação, eu fui embora para a Itália. Então, lá na Itália, foi onde foi meu maior triunfo, minha maior história de vida, tá? Uma por todos os desafios, que é o idioma, é um lugar novo, mas foi maravilhoso. Lá eu estudei, tá? Na área de comunicação para rádio e televisão. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, eu fazia concursos lá, entrei para a área de modelo, já trabalhava desde os 15 anos nessa área, mas não assim com um certo profissionalismo, né? Trabalhava de freelance, como podemos falar. Na Itália eu levei isso a sério, então sempre tive as minhas tias e minha família em volta, me cuidando em relação a isso. E comecei a fazer vários concursos de beleza para ganhar um concurso na televisão. Olha o objetivo. Era um objetivo. Eles abriram 3 vagas para estrangeiras para trabalhar num programa local em Bolonha. Então, assim, eu passei ali 2 meses fazendo concursos, bem louca, voltava de madrugada, ajudava com a minha tia na limpeza, acordávamos 4 horas da manhã, limpávamos casa, escritório, escadaria de prédio, porque eu precisava dela. Então, se eu não tivesse ela ali me apoiando e eu ajudando o meu suporte, porque daí eu precisava à noite tomar banho, me arrumar e ela me levar para os desfiles. Certo. Então, assim, eu sou muito grata à minha família. E nesse vai e vem, concurso, ganhei o viso TV, que a gente fala, né? Que é o rosto da televisão. Por isso eu ganhei um concurso nacional ali deles e fiquei 1 ano em contrato. Então, durante 1 ano, eu comecei como a parte de... Aqui a gente pode dizer que era como se fosse um ajudante de palco. Certo, né? Uma assistente de palco. Então, eu fazia toda a parte ali de publicidade, de ajuda, até eu conseguir, por mérito, virar apresentadora. Olha só. Então, o programa é um programa local, esportivo. Nós falávamos de futebol, de basquete, de automobilismo. Então, era bem bacana. E durante a semana eu trabalhava com marketing, na própria TV. Então, eu que ia atrás de anunciantes, porque hoje na minha trajetória eu tenho 21 anos na área de vendas. Né? Comecei aos 14 anos, sempre envolvida, mas eu sempre fui aquela vendedora raiz. Aquela vendedora assim que não consegue ficar por trás da porta, sentadinha no escritório. Tem que ter o tete-a-tete. Tem que ter o tete-a-tete. E é isso que eu sempre falo pra todo mundo. Gente, não fica sentado ali que o negócio não vem. Você tem que ir atrás, você tem que forçar, você tem que ir... E foi essa minha história. Depois que venceu o meu contrato, por opção minha, eu resolvi ir embora para Valência. Então, fiquei em Valência 1 ano e meio e depois voltei embora para Curitiba. Voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil, regularizei toda a parte dos meus estudos, voltei a fazer algumas matérias que eu precisava. Para validar, né, o processo. Para validar. E eu vou falar algo na área de vendas que entra nessa parte de... até da gente se auto-validar, sabe? Quando eu trabalhei numa concessionária em Curitiba, e na época não tinha tanto acesso à internet, né? Ali eu descobri o meu potencial na venda. Eu já sabia, mas sabe aquele negócio que às vezes nós temos de não merecimento? Que é algo que tem que ser trabalhado. Eu sei que eu sei fazer, mas não sei se eu faço direito. Ou assim, não, é melhor, não, nem quero porque eu não vou ser capaz. Gente, isso é o maior bloqueio que a gente pode ter, principalmente as mulheres, sabe? E ali, pra mim, foi um marco da minha vida. Ali eu falo que foi o meu boom. Porque não tinha internet, sabe? Tão como nós temos hoje, em 2010. E eu vendia carros numa concessionária, carros zeros. E era assim, você precisava entender do carro. Eu tinha desde um carro básico até o top do top. Qual que ganhava a maior comissão? Os de maior... Com certeza, que tem maior valor agregado, é porcentagem. Valor, exatamente. Mas como que eu vou sair de um carro onde só tem vidro elétrico, no máximo, e direção, para um carro extremamente
automatizado, tecnológico, que eu tenho que saber de tudo, até a motorização. E você sabe, nesse mundo de carros, de futebol, a mulher ela é muito vista assim, tipo, mas você entende? Você entende de cor, de banco, de treco de dentro do carro, nada mais que isso. E eu tinha que superar isso para poder ganhar dinheiro. Sim. E aí, o que eu vou fazer, sendo que eu não tinha informação dos carros? E ninguém te ajudava. Olha, vem Até aqui. porque você era uma concorrente dos outros vendedores. Quem que vai te ajudar, né? Exato, nós éramos em quase 20 vendedores. Mas eu olhei um dia, eu cheguei assim e falei assim, gente, mas eu ganho, falar de valores, R$130 nesse carrinho básico. Eu ganho R$1.000 naquele outro, por carro. O que eu vou fazer? Vou estudar aquele carro, mas de que forma? Sendo que nós, às vezes, nem... tinha muito folders, mas não era tudo básico. Tudo básico. Eu comecei a sentar ali dentro do carro e olhar os manuais. E aí eu comecei a estudar pelo manual do carro. Eu olhava o manual lá e ia lá, isso daqui é isso, isso daqui é aquilo. E comecei a pedir para fazer as entregas dos meus carros. Porque lá a gente tinha uma pessoa que fazia a entrega e comecei a fazer a entrega. Te juro. Eu vendi naquela época, lançaram, não sei se pode falar aqui a marca do carro, o nome do carro. Sem problema. Naquela época foi lançado a Edge, da Ford. Eu vendi 12 daquele carro. Só porque eu conhecia o carro. Sem um folder, porque nós não tínhamos material nenhum. Nós não tínhamos acesso a sites explicativos, nada. Mas foi pegar aquele manualzinho, foi olhar, foi ser curiosa, pedir para outros vendedores, olha, a hora que você quiser que eu entregue o carro aí, eu entrego. Mas justamente para poder ficar com mais informação e mais afinidade no processo. Exatamente. E aí foi o primeiro produto que eu vendi, somente falando assim, eu não tinha o carro. Eu falei assim, olha, o carro é assim, é assado, eu tenho só algumas fotos, mas eu te garanto. Isso, e vendi. Então, assim, eu fui muito bem vista, ganhei premiação da concessionária naquela época, e ali eu falei, gente, eu levo jeito pra isso. Dá pra fazer. Sabe aquele negócio, vende essa caneta pra mim? Mais ou menos isso. Então, famosa. me dá aqui que eu vendo. Mas aí resolvi vir pra Cascavel. Aí eu começo uma outra jornada. Uma outra história. Uma outra história. E o que te faz, né? Acho que a vinda, né, dentro dessa história toda, a gente vai voltar nessa questão da venda, mas a vinda para Cascavel te traz uma mudança em vários sentidos, né? E que talvez te dão um início de caminho para a construção dos empreendimentos que você vislumbra e você coordena hoje, ou estou enganado? De maneira alguma, de maneira alguma. O que me trouxe até Cascavel? As minhas raízes, novamente, né? Porque em Curitiba era só eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Só nós. A minha mãe acabou se separando e nós viemos, eu, ela e meu irmão, para Cascavel. Em Cascavel eu vim por indicação da Slaviero, trabalhar na Slaviero aqui de Cascavel também, mas ali era muita gente mais antiga, né? Então os vendedores mais antigos não tinha como concorrer com eles, não tinha como brigar, porque por ser uma cidade um pouco menor, já tinha os compradores deles, os clientes fixos, então não tinha o que fazer. E aquilo me deu um certo desânimo. E nessa época eu conheci o meu ex-marido, e fui trabalhar, na época ele tinha uma agência de publicidade, onde eu podia atuar com marketing e propaganda, mas não quis. Eu falei, não, quero entrar na área de vendas. Mas eu falei, não, eu vou pro comercial. E fui pro comercial. E ali eu trabalhei, acho que até eu ter o meu segundo filho, eu trabalhei acho que 3 anos meio que diretão com ele, aonde eu tinha que vender site. Como que você vende site? Olha só, outra coisa bem disruptiva. Exato. E como se vende site? Como que você mostra? Talvez num período onde as pessoas entendiam que isso não era importante. Exatamente. Além de as pessoas terem... eles tinham a noção de que era importante, porque estava entrando, né? Isso forte no mercado. Na época era mais o Facebook, tudo. Só que era tudo muito caro. Um site era caro. Na época também tinha o e-commerce. O site era caro. Publicações no Facebook pago, o tráfego pago era muito caro. Então as pessoas... O marketing sempre foi deixado de lado um pouco. Sim, né? Até porque ele sempre foi visto como custo, né? Como investimento. Exatamente, como custo. Nada como investimento. E ali eu falei, como que eu vou vender site, gente? Eu não tenho como mostrar
né? Sim, É um serviço até então. Aí eu falei assim, eu vou pro Paraguai. Eu vou lá conhecer aquele mundo dos árabes, aquele mundo dos paraguaios, e eu vou vender para eles. E comecei aí. E lá o mundo é muito diferente daqui. Em que sentido? Eles são extremamente fechados. Né? Eles são fechados. E eu comecei uma parte, eu sou muito curiosa e investigativa, assim, nessa parte, e eu começava a falar assim, não, aquele é o dono. Aí pesquisava, e eu tinha que chegar nos donos, porque Com certeza. eu não tinha paciência de chegar no vendedor para chegar no gerente, até hoje, e no dono. Não, eu pesquiso a vida do dono, eu vou chegar nele. E até eu tenho uma história muito engraçada que esse meu amigo, que hoje de 13 anos, o dono da Madrid Center, ele chegou para mim e falou assim, eu não esqueço até hoje o dia que você me abordou aqui, porque você não tem acesso a eles. Antigamente, né, era muito mais difícil. E eu ia na loja 3 vezes por semana e ficava lá até achar quem era. Quem é o dono? E eu olhava, mas não podia abordar, né? Sim. Até um dia eu cheguei na sala dele e falei assim pra secretária, eu falei, olha, eu tenho uma reunião com o seu FAD. Ela falou, não, você não tem. Eu falei, não, eu tenho. Ela falou, não tem, não tá na agenda. Eu falei, não, tem sim, mas ele é meio esquecido, pensa, ele esqueceu de falar pra você. Ela falou, moça, não tem. Eu falei, eu vou aguardar. Ela, né, já falou assim, o que eu vou fazer com essa daí, né? Quando ele abriu a porta, que ele estava com outro atendimento, ele ficou me olhando, eu falei, Fad, poxa, como que você não avisa a sua secretária que nós tínhamos uma reunião? Ele falou assim, eu fui entrando, eu falei assim, não, como que você tá, quanto tempo, né? Eu falei, entra, fecha a porta. Ele ficou assim, o que tá acontecendo? Eu falei assim, nada, até que enfim que eu consegui falar com um de vocês, né? Que dificuldade. E ali, pela frequência, pela energia, e ele falou assim, gente, tu é corajosa, hein? Eu falei, é corajosa. Eu falei assim, não fale espanhol porque eu entendo. Se você falar mal de mim ali, eu vou entender tudo. Ele falou assim, não, tá tudo tranquilo. Então ele falou assim, você foi tão corajosa que aquilo pra mim assim foi. Eu falei, gente, que incrível isso. E nós somos amigos há 13 anos. E foi um ano que, graças a Deus, assim, a gente tava numa situação um pouco mais complicada na agência, até financeiramente, que foi um boom. Sabe, entrou muito dinheiro, foi vendido muito site, foi vendido muito, a gente fazia aquele FII mensal, né, administração tanto da plataforma como também das redes sociais, na época era o Instagram, e foi um boom, e foi bom. Mas depois eu tive meu segundo filho, daí resolvi cuidar um pouco, mas ali eu vi que eu falei, gente, eu vendia site, tipo, eu vendi algo que tipo assim, eu vou só desenhar pra você o que é, tá? Eu vou te mostrar exemplos que talvez não tenha nada a ver com o teu negócio, mas é mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso, sabe? Então, tipo, sabe, piloto? Então, assim, eu vou mostrar. E eu gostava disso, eu sempre fui muito nessa parte descontraída, sabe? Pra conversar, pra explicar, até pra tirar um pouco mais da formalidade. E ali eu falei assim, gente, olha que incrível isso, né? Então, assim, e começava sempre a falar até pra amigas, né? Eu falei assim, olha o que eu fiz. E aquilo ali, ele deu uma confiança tão grande pra ele, que hoje hoje com o meu novo empreendimento, eu chego lá, ele já pega o telefone e já começa a ligar para todo mundo, olha, atende ela, faz uma reunião com ela, então você ganha uma credibilidade naquilo que você faz bem feito, né? Perfeito. Então, olha só, nós já temos uma característica aqui, né? Por mais que você tenha aí todo um histórico de formação na comunicação, etc., mas dentro da comunicação você percebeu uma área que é a venda, né? E a gente sempre comenta, né, que existe... Não estamos aqui dizendo que uma área é melhor do que a outra, né? Mas existem áreas que são necessárias, Exato. né? Por sobrevivência de negócio. E a venda é o elemento chave dentro de um processo, né? E aquilo que você comentou agora há pouco, né? É tirar a bunda da cadeira. Né? Eu já tive situações aí, alguns períodos, né? Onde, mas nós estamos aqui, não vende nada, né? E aí você pergunta, tá, mas e quantos clientes você visitou? Né? A gente tem, né? Aqui, enfim, na região, aqui tem muito tomar um café ou tomar um chimarrão. Sim. Quantos cafés ou quantos chimarrão você toma hoje com alguém? Né? Exato. Então, assim, eu vejo muitas vezes as pessoas querendo o resultado, né, na hora no comercial,
mas com a preguiça de executar ações que são necessárias ao comercial. Muitas vezes o teu cliente, você tem que fazer isso mesmo, você tem que investigar o cara, você tem que dar uma de detetive, entender quem é, saber que você não vai chegar lá e vai eu vim aqui para vender a caneta. Não. E aí, né? Será que chove hoje? Né? E eu percebo que muitas vezes os setores de venda eles estão perdendo eu não sei se eu posso chamar de tino, de característica, porque as pessoas querem ser muito objetivas e na venda nem sempre a objetividade você tem que ser objetivo na hora que está apresentando o produto, né? Mas às vezes você tem que ser mais amplo para chegar no objetivo. Você acha que é mais ou menos por aí, ou você entende esse ambiente e como estamos hoje de forma diferente? Que talvez, sim, talvez tenha que ser rápido, objetivo ou não. Porque a gente tem uma geração que eu vejo que ela não tá tão objetiva nas vendas. E aí os resultados não estão acontecendo. Né? E a gente tem que se reinventar em tudo. Não adianta. Essa geração, a impressão que nós temos é que ela está acomodada. Né? Ela vem o copia e cola, copia e cola, copia e cola e vai. Um exemplo disso, eu tive uma loja onde eu notava que o público que entrava na minha loja era um público de mulheres que elas não se identificavam muito com o corpo. Então elas queriam uma roupa X, um exemplo, que era 38 e ela usava 46. E eu comecei a sentir essa frustração nas mulheres. E a venda, ela tem que ser estudada. Se você não entende do seu produto, esquece, você não vai conseguir vender. Não adianta você querer ter 10 produtos e não entender de nenhum deles, que você não vai conseguir vender, porque assim, você tem um público, você já sabendo o teu segmento e o seu público, é mais fácil. Certo? Até mesmo eu sempre falava, eu vendo para o senhorzinho que fala que uma export é uma caminhonete e tá tudo bem, até o final da venda vai ser uma caminhonete. Como eu tenho que falar de motor com um empresário que quer saber. Então a gente tem que se adaptar àquele público. Exatamente. E atendê-los da melhor forma possível, porque não é sobre a venda, ela é sobre pessoas. É você identificar o que a pessoa precisa, e não socar coisa nela, ou só falar, não, é isso e pronto. E eu identifiquei isso quando eu tinha essa loja. Eu falei, gente, por que não ter a mesma roupa para essa daqui e com essa? E aí eu comecei a fazer um projeto. Na verdade, eu desenvolvi um projeto que se chamava Seu Corpo a Seu Favor. Justamente para levar a autoestima para as mulheres. Foi onde eu conheci na época o Cascavel Rosa. Né? Eu comecei a entender mais sobre esse mundo de mulheres e me encantar mais, porque o empreendedorismo, tá? Quando a mulher ela tem isso na veia, quando ela quer fazer isso, às vezes pode ser por uma mudança de vida ou iniciando alguma coisa, né? Uma carreira nova. Se ela não tá bem com ela, não vai. Não acontece. Então, eu comecei a identificar isso. Então, fiz algumas palestras no Senac, no Sesc, voltado para mulheres, para elas se amarem daquela forma. E isso ajudou muito, como ajudou também nas vendas, porque daí eu fui procurar um público, uma loja onde vendia, né, mais ou menos o tipo de roupa parecido, comecei a montar looks e ensiná-las, né, de uma certa forma, a se vestir e se amarem. E aí, quando eu fechei a loja, eu pensei assim, por que não trabalhar com essas mulheres? Fazer com que elas enxergam isso. E tô falando isso para você por quê? Porque essa é a maior dificuldade das pessoas hoje. Hoje, as pessoas ainda julgam muito pela forma que você tá vestido, pela forma que você fala, entendeu? Ela olha e fala, não, você não tem dinheiro para comprar tal coisa. E quando você fala em tratar as pessoas, eu vim também há 2 anos atrás, eu saí do ramo imobiliário, fiquei 5 anos no ramo imobiliário. E ali é sobre pessoas. Sim. Né? É sobre pessoas. E sobre sonhos de pessoas. Sonhos, você realiza. Desde um sonho de Minha Casa e Minha Vida, vamos dizer assim, né? Não estamos falando de valor ali agregado em si, mas desde um apartamento de milhões. É uma realização de sonho. Pode ser 10 ou pode ser o primeiro, a realização de um sonho. E quando você personaliza o seu atendimento, você entende do seu produto, para você usar isso com a linguagem, com a pessoa, é fenomenal.
E eu sempre falo, o cuidado, sempre quando você vai atender as pessoas, você já deve ter passado profissionais para você, onde você identifica, tipo assim, o preconceito de, eu não posso atender aquele homem. Eu tenho que atender só mulher, eu tenho que atender só homem. Ainda existe isso. Eu acho que praticamente em todas as áreas. Eu sempre tive muito esse cuidado. É casal? Direciona a mulher, fala com ela. Ele que vai decidir, tá tudo bem, mas você tá falando com ela. Hoje mesmo, até na minha revista, hoje nós trabalhamos em parceria. É um casal. É eu e meu sócio, né? Nós somos em 4, mas para visitas assim, nós somos em 2. Até mesmo porque faz se completa, né? Então, quando você entende que por trás do empreendedorismo de sucesso existem pessoas reais e você tem que tratá-las de tal forma, dá certo. Não tem erro. Eu sempre comento que todo CNPJ tem CPF. Tem. Né? Em todos os sentidos. E o trato que você tem com o seu cliente, né? Ele é o que dá o diferencial, né? Numa arte de negociar, né? Independente do que você está vendendo, tá? Isso é o que a gente eu sempre tive isso. E eu também tive complexo de vendedor, né? Eu sou conhecido como nerd da turma, eu uso óculos, eu tiro nota alta, eu tinha meio isso assim, eu sempre tava no meio dos projetos. Falei, cara, não dou pra venda, esse negócio de vender não é pra mim, né? E tanto que as minhas primeiras experiências foram no meio de comunicação, vendendo anúncio e tal, eu falava, cara, eu não quero isso, né? E hoje eu trabalho muito com vendas, né? E eu entendo que qualquer situação você está se vendendo, né? Você está num ambiente, você está dando uma aula, você está vendendo alguma coisa, você está vendendo a sua imagem, né? Mas dentro do mundo dos negócios, essa questão de não entender o seu cliente é um dos principais problemas que nós temos hoje no insucesso. Né? Eu vejo assim empresas que têm uma conversão de 60%, 70% e empresas que têm conversão de 20% em cada visita. E o grande problema que eu vejo nas diferenças de conversão é estudar quem é o seu cliente. Né? Isso, óbvio, se a gente fosse buscar uma pesquisa, né, talvez esses números seriam um pouquinho diferentes, mas a gente sente no dia a dia, né, porque às vezes você tá lá, como você falou, conversando com um cara lá que tem, sei lá, um ensino médio, talvez nem isso, daqui a pouco entra o cara que é advogado, que tem pós-graduação, que, sei lá, o médico que tem Harvard, não sei o que lá, né, e como tratar isso? Então, o vendedor, a pessoa que está na ponta, ela acaba tendo que ter a arte do camaleão, né? Você em alguns segundos você tem que, agora vamos mudar a conversa, vamos mudar o tom, identificou, né? Exato, né? E muitas vezes no meio ali você tem que criar o vendedor, ele é um personagem, né? Você cria um personagem de transição. Eu não entendi muito quem é esse cara, você vai meio que investigando até você entender qual é, né? Talvez eu possa ter errado a persona que eu vou usar para fazer esse processo de venda. Mas o grande problema que eu vejo muito, né, é a pressa nesse processo. E não dá tempo de você sentir qual é da pessoa que você está atendendo, né? E eu vejo isso como uma grande preocupação para as empresas no futuro, né? Por que isso? Nós estamos numa geração da pressa. Tá tudo aqui. Né? Digitei 3 linhas ali, o IA vai me dar a informação. Ok, mas a informação que essa inteligência artificial ela te deu está correta? Está dentro do que você quer? Será que você não tem que formatar alguma coisa? Né? Eu digo que talvez você está nessa, nós saímos de uma geração, digo a minha geração, um pouco antes, um pouco depois, saímos da cartolina para o PowerPoint. Sim. Né? Então a gente consegue se organizar rapidamente, se adaptar rapidamente. Essa geração não, ela só pegou. E essa pressa, ela tá trazendo muitos problemas. E o futuro das empresas pode
pode estar condenado nesse processo, porque tudo bem, o cliente talvez também vai ter pressa, mas eu vou entregar algo sem qualidade, eu vou entregar algo sem objetividade. Por outro lado, as pessoas estão precisando, estão buscando em muitos setores personificação no atendimento. Exato. Então, como é que eu vou atender algo personalizado se eu não sei quem é? Né? Eu não sei se você vê isso também no setor. Se hoje eu tenho um vendedor com pressa e uma pessoa querendo um produto específico, né? Como casar isso agora? Exatamente. Né? Não sei se você tem essa resposta, mas é essa a pergunta, né? Como que você vê esse andar agora? Até porque você está no meio da comunicação, né? Que é um dos elementos que move rápido, mas eu vejo com preocupação essa nossa nova geração nesse sentido de será que, né, o que nós vamos ter lá na frente? Será que nós vamos ter bons vendedores ou nós vamos ter que chamar o tiozinho lá de 60 anos para me ajudar a vender? Exatamente. Né? Como que você vê essa nova geração nesse sentido? Preocupante. Por quê? A área de vendas, ela precisa ser estudada. Né? Quando você fala do vendedor com pressa, o que acontece? A pressa é uma grande inimiga, né? Sempre. Sempre. E aquele, vamos dizer, o vendedor preparado. Ninguém sai para pescar com pressa. Até porque tem uma diferença em ir pescar e pegar peixe. Exato, exatamente. Exato, tem a diversão, tem aquela coisa da tranquilidade e tem a coisa da necessidade. Eu vou pescar porque eu preciso comer. Então, exato. Então ali você vê que é a pressa para pegar para comer, né? Às vezes, né, é o único alimento que tem, e tem aquela coisa, eu vou pescar devagar, eu quero passar um tempo com meus amigos, né, beber alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem pressa, ela não dá tempo de se preparar, porque ela fica olhando para outra. O outro vai vender mais rápido, o outro vai não sei o quê. Então, assim, ele vai com pressa em tudo. E, às vezes, o maior erro hoje de um vendedor é que ele quer abraçar tudo. Vou dar um exemplo no ramo imobiliário. Tá? O ramo imobiliário, se você não segmentar, você não vende nada. Eu quero ir só para a área de alto padrão. Então, estuda. Entenda quem é esse público. Eu quero vender só para minha casa e minha vida. Então, entenda como que é. Agora, tem muitos aí que querem vender tudo e acabam não vendendo nada. É a pressa. Pega tudo e não entende o produto. Quando eu estava nessa área, eu me especializei em produtos na planta. Ou seja, apartamentos na planta. Eu não queria vender casas. Você vendia carro da planta? Eu vendia carro na planta. Imagine apartamento, né? Então, mas eu foquei nisso, sabe? Então, mas eu não tinha pressa. Só que daí entra o psicológico. Sim. Você pode não ter pressa, mas você tem que estar fazendo com a constância. Você tem que estar bem psicologicamente, sabendo que se hoje você vende, você vai ter um bom dinheiro. Poxa, legal, porque isso interfere muito, né? Com a gente. Estar sem dinheiro mexe com tudo, né? Com certeza. Tem um grande amigo meu, um ótimo comunicador e um excelente palestrante. Posso falar o nome dele? Porque pode, fica à vontade. Ricardo Jordão. Ele sempre fala, a venda cura tudo. Ele é maravilhoso. A venda cura. Porque se você não está bem no teu psicológico, você vai pela pressa, você vai pro desespero para conseguir aquilo porque você precisa vender, para manter a sua família, para você... E não vem, porque o que acontece? Aí entra outro ponto, a energia. O que você tá ali colocando a sua energia, na sua frequência? A escassez, a falta. O que o universo entende disso? Tá faltando. Você tá emanando energia. Sim. Agora, a pessoa que já sai preparada para o que ela quer, o que é preparada? É com uma agenda, aonde ela vai, o que ela vai fazer, sabendo do produto, sabendo do cliente, não só assim, aleatoriamente, né? Puf, vou. Claro. Então, assim, eu gosto muito dessa frase dele, a venda cura tudo. Porque se você tá ganhando dinheiro, você tá feliz. Sim. E ela cura. E eu ainda adicionaria mais um comportamento nesses que você colocou, né? Além de você ter conhecimento e tal, que é coragem.
Isso eu tenho, viu? Coragem, exatamente. Por que eu falo que a coragem é importante e você pode comentar sobre isso? Porque, cara, às vezes o pessoal diz, viu, acontece muito comigo, você tem lá um empresário tal, ele tá com tal demanda, né? Falei, cara, mas eu não tenho. Eu vi esse cara, sei lá, em algum lugar, eu vi o nome dele, alguém falou, não sei nem quem é. Mas você tem que ir lá, que lá tem negócio pra ti. Tá bom, vamos lá. Joga a capa da coragem, mete a caruda e estuda um pouquinho, chega lá, e aí, qual é e tal, né? Eu sempre me recordo que eu fui fazer um primeiro contato em Maringá, indicado pelo Sebrae. Eu falei, meu Deus, era uma top 3, né, da área imobiliária, né? Eu era sócio num software para essa área. E o cara falou, você tem que vender para esse pessoal. E se tu vender para esse pessoal aí, o software de vocês vai decolar. Eles são terríveis para venda. Eles vão te criticar ao monte. Falei, tá bom, você tá dizendo, tô indo lá. Mas eu não conhecia nada. Eu não sabia nada, não sabia do sócio. Ficamos 2 dias investigando Facebook, matérias de jornal e tal. Pegamos o carro e fomos para Maringá, né? Agendamos antes, óbvio, né? Sim. Chegamos lá, né? Os caras totalmente aleatórios, assim, 3 sócios com idade diferente. Eu falando, nossa senhora, nós vamos levar um pau aqui que vai ser. Mas vamos lá. Sim. E já fomos preparados. Não vamos vender para esses caras, mas nós vamos entender qual é deles. Né? Então aí começa o primeiro passo da coragem. E isso não foi a primeira vez, várias vezes, porque o vendedor ele toma muito não. Mas você tem que buscar o sim. Sim. Né? Se cada não que você toma, você sabe que você vai estar mais perto do sim. E números, saber quantos não eu vou tomar para atingir um sim, né? Então eu vejo, a todo momento é a coragem. Nesse caso aí, a gente foi trucidado pelos sócios. Olha, né? Teu software tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo. Nós ali, né? Isso, e nós lá e anotando. Né? Eu falei, ok. Eu preciso de 90 dias. Eu nem sabia se 90 dias a gente ia conseguir resolver tudo que ele... Mas 90 dias a gente tem uma nova reunião. Vocês vão dar oportunidade para nós ter uma nova reunião? Não, se 90 dias vocês quiserem vir apresentar de novo, a gente agenda. Sempre com a reunião agendada. Sem saber se a gente ia conseguir. Eu falei, tá, se não dá, a gente liga. Alguém ficou doente, não dá para ir e tal. A gente voltou, reconstruiu tudo, voltamos lá e vendemos o produto. Olha aí. Né? Ou seja, se a gente não tivesse a coragem de ir lá sabendo que a gente ia tomar uma pancada, porque a gente não estava pronto para o mercado. Mas ok, eu não vou decepcionar o cara que me indicou e eu vou lá ver qual é, para entender o meu cliente. Sim. Né? Então vejo, eu fui lá, entendi a dor do meu cliente e a partir da dor do meu cliente eu consegui estruturar. Nós voltamos lá, a gente não recebeu uma crítica e a equipe foi maior, porque aí ela falou, ok, você está preparado? Eu falei, tô. Então agora eu vou chamar o pessoal que usa o software que vai comprar de ti. Se eles validar, para mim tá tudo certo. Ou seja, a tendência era para ser pior e foi maravilhoso, né? Então, por isso que eu digo, a venda, o vendedor, né, da mesma forma que o empreendedor tem coragem de abrir o negócio, mas ele talvez não vai vender, ele vai contratar uma equipe de venda, o vendedor tem que ter coragem. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo. E sabe qual que é a minha desculpinha para prospectar? No sentido assim que... O que você fala na hora de prospectar um cliente? Que hoje é a maior dificuldade dos vendedores, né? Pegar no telefone. É só áudio, é só WhatsApp, se responde, senão ninguém vai lá na porta. Então, o que eu fazia? Eu ligava e falava assim, oi, tudo bem? Aqui é a Poli. Viu, podemos tomar um café? Não, mas não quero. Da onde que você é? Olha, eu sou consultora imobiliária, não sei... Ah, não quero comprar nada. Eu falei assim, não, mas eu não... Você só perguntou... Não tô te devendo, não tô querendo vender. Falei, eu não tô querendo te vender nada. Aliás, eu tô querendo um café. Se depois você quiser comprar alguma coisa de mim, você vai ter meu telefone, você vai me ligar. Mas hoje eu não tô nem afim também de vender. Eu só quero tomar um café e você tava aqui, eu falei, vou ligar. Atormentar, eu vou ligar. E assim, por essa descontra, eu conseguia marcar todos os cafés. Sabe? E até hoje, às vezes eu mudo bastante, não porque eu quero explicar isso. Ah, Poli, você sempre faz uma coisa, faz outra, ou tá fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim, primeiro que eu estou me descobrindo, ainda com 40 anos, mas eu estou me descobrindo, e porque também eu gosto dessa situação, dessa coisa nova, dessa experiência. Então eu usava isso. Então até hoje, quando eu ligo para alguém, oi, Poli, não tem café.
Falei, não, tô passando aqui perto. Não tem café. Falei, tem água, alguma coisa assim, só pra dar um oi? Suco. Só tô passando dando um oi. Então, assim, foram vários cases de sucesso na minha vida com esse cafezinho, sabe? E eu adorava. Por quê? Porque eu não conseguia ficar lá numa imobiliária sentada esperando o lead, ou assim, tá, e agora? Né? Vou mandar um WhatsApp, mandava, oi, bom dia, boa tarde. Tipo porteiro, sabe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe? Não tinha assunto, não tinha nada, porque como que você... Eu nunca gostei de vender ali pelo WhatsApp. E então, assim, é tudo essa coragem, é tudo esse desejo. Só que eu vou te falar agora uma coisa, eu falo até do fundo do meu coração. Seja para um conselho, alguma coisa. Você tem que estar psicologicamente muito bem resolvida com você mesmo. Porque, assim, quando eu resolvi entrar para a área imobiliária, eu fui extremamente atacada em relação à minha decisão de ser uma corretora, ser uma consultora imobiliária, isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Então, assim, eu fui desmotivada, eu fui humilhada, eu fui... Não, você não vai fazer isso. Nossa, isso daí não dá dinheiro. Isso daí, nunca vi corretor rico, nunca vi corretor... Tudo é tudo picareta, é tudo não sei o quê. Eu falei, mas espera aí, não é bem assim. Isso tem em tudo que é lugar, em todas as profissões. Então, assim, por que eu quero trazer essa reflexão? Não deixa. Quando você quer alguma coisa, faça. E nunca fala que a sua vida deu 360, porque você volta no mesmo lugar. Você tem que ser espiral. Exatamente. Então, assim... Pode ser 360, mas espiral pra cima. E eu vou te falar, sofri. Foram 5 anos sofridos nessa área. Mas eu precisava provar. Não pra pessoa que me falou, mas pra mim. Que eu era capaz. Porque a Poli, de anos atrás, gente, vendia coisas assim que parecia impossível. Porque agora... que uma pessoa fala, 1, 2, 3 pessoas falam, eu vou me deixar bater. E a gente deixa, infelizmente. Tal do pré-conceito. Né? Não pré-conceito. Pré-conceito e aquele negócio da pessoa falar assim, você não é capaz disso. Da onde? Tô trazendo isso porque, assim, nós somos pessoas. Gostamos de atender pessoas, gostamos de ter isso. Eu sempre fui muito ligado. E isso me deu muita força para ser uma ótima vendedora, de aceitar um novo desafio na minha vida hoje. Até mesmo porque eu tenho... Só esse ano eu comecei... Eu tô na minha 3ª faculdade esse ano. Pra você ter uma ideia. 3ª juntas, tá? As 3 juntas eu tô fazendo. Ah, 3ª em escala. Não. Aí você tem que ter tempo, hein? E não tenho, porque eu tenho 2 filhos maravilhosos, 2 pré-adolescentes ali que tomam o meu tempo deliciosamente. Mas vou falar pra você, tudo vale a pena. Sim. Desde que a alma não seja pequena. É verdade. Muito bem. E aí, né, agora você tá com um novo empreendimento, um novo negócio. O que te leva, né, você tem todo já um conhecimento em áreas que, né, como eu falei, você citou imobiliário, você trabalhou com tempo em consultoria na área de estética, enfim, né, foi vendedora de outras áreas e agora você entra no mundo da comunicação. Mas um detalhe, um mundo da comunicação onde todo mundo acha que está à contramão, né? Porque, hoje o negócio é digital, é TikTok, é YouTube, é um podcast que a gente está aqui, e você lança uma revista impressa, né? Conte-me mais. Coragem, olha só. Coragem. O que te leva a ter esta coragem? Coragem. Por todo mundo vir contra, que eu acho que isso também é um combustível. Sim. E há 2 anos atrás, quando eu saí do ramo imobiliário, só para constar um pouquinho aqui, eu fui para uma área de automação. Automação para o ramo de construtora, né? Certo. Fiquei ali há 2 anos e é onde eu vim com a proposta agora de mudança total com a revista. Então, por isso que eu contei essa diferença de 2 aninhos aí. O que eu fiz quando eu saí do ramo imobiliário? Fui para a área de automação, sempre no alto padrão. Para você entender agora da revista, o meu segmento sempre... Desde quando eu comecei na área de vendas, o meu público que eu queria conviver, né? Pela questão que eu sempre pensava,
prosperidade, tudo que tá junto, né? Claro, atrai. Para fluir, atrai. Então sempre foi do alto padrão, sempre foi do mercado de luxo. Então, eu no ramo imobiliário foi assim, nos carros foram assim, e agora na revista não podia ser diferente. Então, esse novo desafio, que agora já não está sendo tão desafiador, por quê? Você acha que eu não ouvi? Nós estamos na primeira edição da revista, né? Está sendo um grande sucesso, por quê? Porque nós estamos trabalhando com um público que nós passamos um ano, mais ou menos, estudando esse público para saber se esse público pega uma revista na mão. Se esse público é um público que ainda lê um livro em casa. Porque era isso que eu queria passar. Senão, né? E quando a gente identificou que as pessoas paravam dentro de uma clínica e pegavam uma revista para ler, podia estar ali de 3 anos atrás. Mas o fato de pegar e folhear, nem que for para ver a revistinha ali, se tem a fotinha de um conhecido, ou ler uma matéria de fofoca, enfim. A gente começou a ver essa necessidade, ou uma carência, vamos dizer assim. Sim. E dentro disso, o que faltava em Cascavel? Atingir o mercado do luxo. O mercado do luxo que, posso te garantir que 90% dele não pega um e-book para ler. No tablet, no celular, ele vai no livro. Ele vai no livro ainda. Então... Até porque é uma geração do livro. É a geração do livro. Agora, se você falar assim, pô, você quer atingir 18, 20... Não quero. Não, meu público não é esse. O meu público é esse que eu estou resgatando algo que não está perdido, mas algo que te fala assim, que interessante. Por isso que cada coluna... Cada evento que a gente cobriu aqui e estamos fazendo é tudo pensado, tudo muito bem filtrado, tanto que a nossa revista ela não é distribuída em massa, tá? Ela é segmentada até mesmo para quem vai ler, porque é esse o objetivo dela, tá? E também por isso o nome. O nome Áurea, ela carrega isso muito forte, que é a essência. Essência do quê? Do que nós fomos, do que nós ainda guardamos e do que nós queremos. Nessa, vamos dizer assim, uns 20 dias que nós estamos prospectando, né, até mesmo para novos anunciantes, eu posso dizer que eu estou ouvindo muito. Estou ouvindo muito, ainda assim, mas você tem ela digital? Não, porque agora é só rede social, é só Instagram, é só isso. Temos também. Mas dá uma olhadinha. Sabe? É o despertar o interesse e despertar não só isso, porque não adianta eu fazer só uma revista e ficar ali numa cabeceira, num canto. Não, eu tenho que despertar interesse dentro dela. Então, esse 1 ano foi pensado para isso. E a gente falou, vamos lançar? Vamos lançar. Então, nós já temos aí anunciantes fechados para 6 edições que vieram assim... A Juliana Mantovani é uma que abraçou a nossa revista com muito amor e carinho, sabe? Nos ajuda muito, porque acreditou. E uma mulher que nem ela, falar assim, eu gostei da revista, eu li, não é à toa que ela tá na capa aqui, porque ela falou assim, não, eu acredito no projeto da revista. Então, eu posso dizer que não tá mais tão desafiador. O desafio agora é só o que você falou. Trazer para a pessoa a essência. Tá, tudo bem, mas quanto tempo você passa já, o teu dia todo, nessa tela do celular? Olha lá os gráficozinhos, quanto tempo você passou? Sim. Né? Chega em casa, vai ler um livro, vai ver uma revista. Por isso que nós... Sai da tela. Sai da tela do celular. Então, a gente está trazendo mais uma experiência. Por isso que nós estamos no mercado de luxo, num segmento até mesmo com um público diferenciado, tá? Ah, mas pô, ele não é para tal pessoa... Não estou falando que é isso. Nós estudamos para entrar nesse segmento. E volto lá atrás. Se você não segmentar, se você não ir para um caminho, vira bagunça. Eu não vou num cardiologista para ver meu joelho. Eu vou num especialista. Então, nós somos especialistas nesse mercado. Então, é para ele que eu vou vender. Mas qualquer um pode ler. E todos vão ler. Então, é um momento que eu falo que eu voltei para a área de comunicação.
que eu sempre gostei. Sim. Isso daqui, daqui a pouco eu falo assim, viu, não tem um lugarzinho aqui pra mim, pra gente poder trocar isso daqui, porque já gostei. Já gostei dessa experiência aqui, porque é meu mundo, né? Então, hoje nós estamos em 4 sócios na revista, todos de uma forma, assim, bem intensa. Todos trabalham com a mesma intensidade, com a mesma vontade de crescer. E não tenho dúvidas. Todos nós com um psicológico muito bem em dia, com a espiritualidade, com a mentalidade de crescimento, tá tudo bem. Então não tem Agora como é só dar fazer errado. a coisa Agora acontecer. É só fazer e continuar vendendo, independente do segmento e do tipo de pessoa. É você entender a dor dela, saber o que ela quer e conversar, tomar um café. Tomar é isso um que café. falta, é a conversa. Sim. Então, acho que você foi cirúrgica aqui em colocar algumas coisas que quando a gente está organizando um novo produto ou um produto que já esteja no mercado, mas que precise de adaptações, né? Eu acho que voltamos ao nosso início da conversa, entender quem é a minha persona. Exato. Né? Quem é o cara que vai... Eu sempre brinco lá com meus acadêmicos, né? O cara que vai assinar o cheque para você. Quem é ele? Quem é ele? Né? Porque se eu não entendo... E aí, no teu caso, você tem 2 personas a se estudar, né? O cara que vai ler... Sim, eu tenho várias pessoas que vão ler. Ok, eu tenho 100% de leitores, mas eu vou ter 80% daqueles leitores que vão olhar e tal, mas tem aquele 20% que, uau, né? Que vai falar de você, que vai divulgar você gratuitamente, né? E na outra ponta você tem as pessoas que vão apostar no teu projeto, como anunciante, como pessoas que vão querer estar junto ao projeto, etc, né? Se no teu produto, né, você não tem desenhado a sua persona, isso é um sério problema, né? Eu sempre comento que eu posso vender para todo mundo quem, cara pálida, né? Eu sempre digo assim, a gente participa muito de hackathons, Startup Weekend e tal, e a pessoa, não, o meu produto eu vendo para todo mundo, no japonês, ou chinês, não, meu querido, para quem, né? E o grande erro que eu vejo hoje nos negócios é que as pessoas estão esquecendo de estudar as personas, né? Então eu vejo aqui que você já começa muito bem, porque você entende que existe um mercado que ainda quer ler, né? Que ainda quer folhear, né? Ah, mas tem o digital? Ah, tem, né? Mas eu vejo aqui, daí eu vou mandar lá pelo digital pro meu conhecido. Olha só, eu li lá na revista, mas tá no digital aqui, olha, dá uma olhadinha, né? Então, ou seja, isso aqui ajuda a prospectar também, né? E aí você começa a ganhar, né, públicos diferentes, mas focado no teu público principal. Né? Então, não sei se é exatamente essa visão, mas eu consegui entender isso, né, do projeto de vocês. E isso cabe a qualquer negócio. Qualquer negócio. Qualquer negócio. O estudo da persona de forma correta, entender a dor, para daí criar uma solução assertiva. Né? Entendi que você entendeu que... E sim, eu odeio ir em consultório, porque eu vou lá e eu pego a revista de 20, sei lá, de 2020, 2022, 2025, né? Não existe 2025 lá, né? Existe 2, 3 anos. Não tô generalizando, mas a grande maioria é isso. Sim. Aí você, nossa, mas tipo, eu queria uma coisa mais diferente, Atualizado. mais atual, né? Então você tem um nicho de mercado, eu vejo bem interessante, né? E da mesma forma, né, dependendo do público-alvo que você tem, quem são as pessoas que vão atingir quem está sentadinho lá naqueles minutinhos antes de um atendimento, né? Então, primeiramente, parabenizo por isso, porque aqui eu vejo um case de sucesso muito bem formatado, muito bem formatado, né? E em relação à estrutura, né, do teu produto aí, conte mais o que tem dentro dela, como que vocês organizam isso, né? Enfim, atrai o seu público agora, me conta sobre o produto. Sabemos como ele foi montado, né? E como é, o que eu encontro aqui dentro, né? Vou voltar na pressa. Se a gente tivesse feito isso daqui por pressa e por dinheiro, não tinha saído. Agora, como foi feito, tudo pensado, em cada detalhe, até mesmo nas colunas que estão aqui dentro, por isso que deu certo. Mas é tirar a ansiedade. Então, hoje, o que você vai encontrar na revista Aura?
você vai encontrar assuntos que sim estão atualizados, né? Então nós falamos hoje sobre um bom vinho, nós falamos da área, as experiências gastronômicas que Cascavel tem em eventos, num supermercado, porque nós não atingimos só Cascavel. Sim, Né? Nós com hoje certeza. estamos em Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Paraguai, toda a região catarinense também, até Camboriú. Então, assim, essa é a nossa ideia, que é onde tem o nosso público. Então, ele vai pegar essa revista, ele vai ver um evento que teve em Cascavel, em Foz, e não tá, se você pegar a revista, você vai ver que não é algo poluído. Aquele monte de foto, aquele monte de caracteres ali, Informação soltas. não, ela é extremamente clean e objetiva. Então, se eu estou falando de vinho, eu vou trazer algo que vai chamar a sua atenção. Porque eu tenho que trazer essa experiência, porque se você abre essa revista e não vê nada que te chame a atenção, você não vai nem ler. Então, os textos também são pequenos, justamente para ser algo gostoso, né? E para você conseguir ler a minha revista aí em pouco tempo. E traz muitos assuntos interessantes e da atualidade, né? Não tratamos de assuntos polêmicos, só mesmo um pouco de moda. Esses assuntos mais clichês, porque não é objetivo, né? Não é objetivo. O ambiente que ela vai estar não trata disso, né? Então agora nós vamos entrar com uma nova coluna que é de tecnologia, né, no mercado do luxo, né, que a gente vai falar em geral, de automação, de produtos. Nós falamos, igual eu te falei, de vinho, falamos de comida, falamos de eventos. Também trazemos eventos de outras cidades, igual teve um evento mês passado em Curitiba, né, falando desse público nosso, uma entrega de 2 Ferraris que foi feito no Brasil, foi entregue em Curitiba. Né, um modelo específico deles lá, e que esse público gosta de ver isso. Claro. Sabe? E é um público que você vê que não tem aquela... vou falar um termo bem chulo aqui, né? Uma inveja, mas fala assim, nossa, que legal. Porque se tem uma coisa que eu gosto é isso. Não é desejar o que você tem. Você tem inveja, assim, a inveja boa. A inveja cor-de-rosa, como diz antigamente, né? Uhum. Eu falo assim, eu quero e eu posso. Então, assim, é todo eu falo que é um mistério, é uma entrega de experiência, independente se é gastronômica, se é olfativa, se é... Mas que provoca um segundo passo, né? Exatamente. A partir daqui, né? Porque senão não ia nem... Como que eu ia vender? Igual eu te falei, uma revista. Eu preciso despertar o desejo. Isso em qualquer área da venda. Sim. Então, estamos com vários anunciantes maravilhosos. Igual eu te falei, 90% deles já fecharam até a 6ª edição. Né? Hoje nós não vendemos a capa da Aura. Nós escolhemos a dedo quem será nossas capas. Bacana. Então não é porque comprou 10 páginas vai ser a capa. Não. Ou eu compro só a página. Não é assim. Então, para vocês que estão acompanhando a gente aqui, todas as edições da Aura, pode ter certeza que a capa foi escolhida a dedo. Bacana. E é um diferencial. É um diferencial. Legal. Gostei muito da nossa conversa. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Já estamos quase 1 hora de bate-papo aqui, né? Mas assim, Poli, eu não sei se a gente conversou tudo que você gostaria, né, de tratar. Eu adorei o assunto, porque a gente falou assim de coisas que para mim são corações do empreendedorismo, que é a venda, a atitude no processo de empreender. E, cara, eu acho o máximo quando alguém desafia o mercado. Vocês estão desafiando o mercado. Por quê? Vocês estão mostrando que, por mais que alguns acham que um produto impresso ele está afadado, né, a não funcionar, vocês estão novamente mostrando que sim, dá para fazer, né? Recentemente eu trouxe aqui uma entrevistada que estava lançando livro, né? Não só ela era uma coautora, tinha outras pessoas no processo, e eu falo, olha,
dá para fazer. Sim. Vai muito da atitude, da coragem, mas tem muito estudo, como você falou. Então, empreender não é, eu vou sair fazendo. O brasileiro é muito fazedor, né? Vamos construir uma piscina, vamos, né? Mas daí o cara não sabe se é uma piscina de bolinha, se é uma piscina olímpica, se é uma piscina... Tipo papo de churrasco, né? Vamos viajar amanhã? Vamos, tá, morreu. E Ou aí? tipo assim, vamos construir algo, tá, vamos. E A aí? gente é muito fazedor, mas a gente Sim. não planeja. Não planeja. Né? Não planeja como fazer, né? Exato. E é por isso que eu vejo que boa parte dos negócios que quebram, o Sebrae diz que 50% das empresas fecham no primeiro ano, porque não planejou. Não planejou. Né? Tem o cara que tem que empreender por necessidade. Legal, entendo isso, mas planeja isso, né? E vocês aqui estão mostrando que com um bom planejamento, um bom estudo, entendendo quem é meu cliente, dá para fazer empreendimentos, mesmo considerados tradicionais ou que não estão no foco, né? Então, adorei essa conversa e deixo os microfones abertos aí para outros comentários, enfim, que você queira fazer. Não, e eu vou até te propor algo Já bem aproveita legal. o arroba, deixa aí e tal, para se seguirem. Vamos seguir a @Revista Aura. Ali tem conteúdos maravilhosos, mas eu não vou falar muito, porque eu quero que vocês entrem lá, curtam Isso aí. e... Vou te falar uma coisa. Na minha 12ª edição, eu quero que você me chame novamente. Só para eu poder Combinado. falar bem assim. Falei que ia dar certo. Aí, combinado. Falei. Começamos com 3.000 exemplares, hoje a gente tá com 15.000, com 20.000. Uma loucura, tá todo mundo gostando. Então eu vou te lembrar. Por favor. Vou falar, olha, vamos conversar mais um pouquinho, porque eu quero chegar Sim. e falar. E pras vamos chamar pessoas. os sócios aqui também. Com certeza, vamos Vamos chamar. colocar essa mesa mais gente. Olha, eu pra agradeço debater de isso. coração. Um beijo bem grande pra Val. Maravilhosa. A nossa intermediária já esteve aqui, já nessa bancada. Maravilhosa, maravilhosa. E estou aberta para qualquer tipo de assunto também. Pô, vamos bater outro papo, Sobre o que vamos conversar. Perfeito, legal. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço imensamente. Como eu falei, eu adoro trazer coisas aqui diferentes, né? Porque a gente tem exemplos de que dá para fazer, só ter vontade, ter coragem e saber planejar, né? E pra gente fechar, eu sempre gosto de fazer um bate-bola, né? Estilo Marília Gabriela. Vamos lá. Poli, um comportamento para quem nos está assistindo necessário aí para quem quer empreender. Qual o comportamento? A educação e de como se comportar perante uma pessoa. Ver a pessoa como o que ela é. Né? Você tá me pegando de saia justa. Mas essa é a ideia. O melhor comportamento é aquele de tratar bem a pessoa. Então, tem empatia. O melhor comportamento é ter empatia ao outro, independente do que ele tem e quem ele é. Bacana. Uma indicação de livro, filme ou autor? Fique à vontade, se quiser os três ou só um. Gente do céu! Meu Deus! O que eu vou te falar agora? Eu adoro livros, eu adoro revistas, né? Mas um livro que eu tô lendo agora e que eu tô adorando é Mulheres que Correm com os Lobos. Maravilhoso. Então, eu recomendo. Não é um livro fino, é um livro de uma leitura lenta para você poder ter entendimento. Então, tanto para homem quanto para mulher, mas as mulheres vão amar. Legal. Como você está começando um novo empreendimento, né? Um recado para quem está iniciando ou quer iniciar e está faltando coragem. Primeiro, se você precisar dar um passo para trás, pense que é só para pegar impulso. Não é para você voltar atrás e falar tá tudo perdido. E outra coisa, mantenha a mentalidade sadia, a espiritualidade em dia e não deixe ninguém, mas ninguém nesse mundo abalar seus sonhos. Então, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, fale, né? Escute mais do que fala. Aí você vai falar, tá, Poli, mas você falou para não ouvir. Não. Ouça o seu coração. Sim. E planeja. E vai atrás. E não tem idade, tá? Vou falar para todo mundo aqui. Não tem idade para você começar a fazer faculdade, igual comecei agora novamente. Não tem idade
tem idade para tudo. Com e certeza. cada isso é uma nova vida. Então, assim, tenha coragem e não deixe ninguém, absolutamente ninguém, te desmotivar. Bacana. Mas, E por fim, a Poli pela Poli. ai, coração. Coração. Eu até tenho uma tatuagem aqui que a minha avó, minha mãe e meus filhos, eu falei assim, eu quero que vocês falem para mim quem é a Poli. Minha avó escreveu bondosa, minha mãe escreveu coração, meus filhos protetora. Então, assim, além de uma empreendedora, de uma empresária, eu tenho família e eu tenho... Como que eu posso te dizer, né? Ai, mexe na família, mexe em tudo, né? Mas a Poli, ela é 90% família, 10% vida, aí pra fora. A empresária, a empreendedora. Bacana. É isso aí. Poli, muito obrigado pela Obrigada. sua vinda, né, por essa conversa. Estamos já com a segunda conversa agendada, sim, né? Sim. Vamos agendar isso, né? Vamos deixar organizado Desafio. isso, desafio para os dois, né? Pros dois. Eu tenho que manter o podcast e você manter a revista, olha só. Tá ótimo. Né? E os microfones ficam abertos, né, no programa para um recado, enfim, fique à vontade quando você vier, né? E desejo sucesso nesse novo empreendimento. Obrigado. Para você também, sucesso. Bacana. E para você que está nos acompanhando, né? Muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado, né? Nos acompanhe aí durante a rede social, né? Deixe seu questionamento, deixe seu like, deixe sua pergunta que a gente encaminha, né? Para a Poli também, se você quiser ter alguma curiosidade, dúvida, enfim, né? E te espero no próximo episódio, né? Lembrando que isso aqui é uma parceria entre o Gazeta, Jornal Gazeta. Então, se você quer ter divulgação do seu negócio, do seu espaço, conheça, né, o Gazeta Impressa, os nossos Gcasts, e da Farol 14 Consultoria, um hub de inovação, soluções inovadoras para os problemas comuns. Um abraço a todos e eu espero você até o próximo episódio. Até lá!